Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Loja de Antiguidades Tsukomodo. Volume 06. Parte 23. Capítulo 3. Futuro. Se eu pudesse mudar o destino, eu mudaria. Todo mundo já teve pensamentos assim. Mas todos nós vivemos freneticamente dentro dos limites do destino, sem que nada jamais mude. Sem dúvida, eles também viviam da mesma maneira. Até que obtivessem certo poder, isto é. Mas eles conseguiram. Um objeto conhecido como relíquia que tinha o poder de alterar o destino. E alteraram-na. Eles alteraram a força imutável que era o destino. Mas quem poderia culpá-los? Se o destino pudesse ser alterado. Se as tarefas desagradáveis pudessem ser alteradas. Qualquer pessoa teria feito a mesma escolha. Mas o destino não os perdoaria, não perdoaria aquelas pessoas. Jamais perdoaria. O mundo era desigual, incompatíveis conosco, que nunca pedimos para nascer neste mundo. Desde o momento em que nascemos, a desigualdade nos foi imposta. Desde o momento em que nascemos, nos foi concedida uma quantidade diferente de felicidade. Diferenças em nossa raça, em nós mesmos, em nossa riqueza, em nosso gênero, em nossa força e em nossa felicidade. O tipo de diferenças que consideramos naturais, a desigualdade. Assim como os pais que nos deram à luz. Assim como os corpos que desenvolvemos no útero. Assim como os primeiros passos que damos na sociedade. Assim como o poder que nos foi dado. Como as marés da nossa fortuna. Ninguém escolheu essas coisas para si mesmo. Essas são diferenças que se estabelecem desde o momento em que nascemos. Essas são diferenças que permanecem até o momento da morte. Houve um tempo em que tentei mudar as coisas. Eu acreditava que as coisas poderiam mudar se eu vivesse da maneira correta. Eu acreditava que um dia o mundo viria me salvar. Mas então surgiu algo que eu não conseguia fazer, por mais que tentasse. Salvar apenas uma vida. Era só isso. Era tão simples, mas ninguém conseguia fazer. Mesmo que eu rezasse, implorasse ou praguejasse, nada mudava. Ninguém conseguia mudar nada. Quase como se estivesse predestinado a acontecer desde o início. Esse era o significado da palavra destino. Tomei conhecimento do destino e me desesperei. Eu tomei conhecimento do destino e desisti. Aprendi sobre o destino e abandonei a esperança. Eu viveria assim e morreria neste mundo injusto onde o destino é decidido por Deus ou por qualquer outra pessoa. No momento em que me vi completamente sozinho no mundo, abandonei tudo. Por isso não importava se eu não fizesse nada. Mesmo que eu não fizesse nada, o mundo continuaria girando por conta própria e eu continuaria vivendo. O resultado não mudaria se eu fizesse algo ou se eu não fizesse nada. Como os humanos não tinham outra escolha senão viver neste mundo predeterminado e desigual. Foi então que me deparei com relíquias. Certa pessoa que possuísse uma relíquia poderia fazer acontecer coisas que de outra forma seriam impossíveis. Parecia que aquilo tinha mudado o próprio destino. Não, não parecia, aquilo realmente mudou o destino. Isso alterou a desigualdade inerente ao mundo e, em seguida, gerou ainda mais desigualdade. Apesar de haver pessoas que viveram e morreram dentro dos limites do destino que lhes foi reservado. Apesar de existirem muitas pessoas assim no mundo. Apesar disso, eu desisti porque todo mundo era assim. Como eles podiam usar as relíquias para manipular o destino a seu bel prazer, enquanto todos os outros sofriam com a desigualdade e um destino inescapável? Era imperdoável. Eu me apoderei dessas relíquias e as destruí. No entanto, descobri que este mundo estava repleto dessas chamadas relíquias. Eu não conseguiria mudar o mundo destruindo apenas um. Eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar isso com minhas próprias mãos. Mas para isso eu precisava de uma certa relíquia. Se eu usasse essa relíquia junto com a minha, eu poderia mudar o mundo para melhor. Por isso eu estava procurando e colecionando relíquias. Transformar um mundo inerentemente igualitário e pôr fim à origem da crescente desigualdade. Combater a desigualdade no mundo e transformá-lo em um mundo onde todos sejam iguais. Corra, Saki. Saki veio me salvar depois que Azuka me encurralou. Com sua perspicácia, ela conseguiu usar o espelho da serenidade para me tirar daquela enrascada. Mas no calor do momento acabei me concentrando demais na Azuka. Aquele garoto apareceu atrás de Saki em algum momento. Eu o vi tarde demais, mas mesmo assim gritei para avisá-la. Mas Saki não se mexeu. Claramente Saki havia notado sua presença. Ele estava parado bem atrás dela, não havia como ela não ter percebido. Mas Saki não fez nenhuma tentativa de escapar. Não, isso não estava certo. Não era que ela não quisesse correr, era que ela não conseguia. Ele deve ter feito algo com a Saki, ela era praticamente sua refém. Pensando bem, eu nunca me apresentei, não é? Pode me chamar de Chan. O garoto alegremente levantou a mão e se apresentou. Vamos lá, Azuka. Azuka correu rapidamente para o lado dele quando ele a chamou. Tentei freneticamente impedi-la, mas então esbarrei em algo que me paralisou. Estendi a mão e senti algo sólido, embora devesse haver apenas ar vazio. Era quase como uma parede invisível. Você não conseguirá alcançar a porta. Eu me vi olhando para Chan. Em seu rosto havia um leve sorriso. Na palma da sua mão estava acomodada confortavelmente uma pequena caixa preta com padrões geométricos. Labirinto. Ele anunciou o nome da relíquia que bloqueava meu caminho. Labirinto, em outras palavras, um labirinto. Você certamente se deparou com alguns problemas, não é, Azuka? Eu vim aqui porque estava preocupada. Chan falou com ela com a voz gentil que se usaria para uma criança. Azuka mostrou o celular para ele responder. Ela estava usando mensagens de texto, então eu não fazia ideia do que ela tinha dito. A parede invisível me impedia de ir até o lado de Saki.
Isso não está certo, Azuka. Chan refutou o que quer que ela tivesse escrito. Eu estava curioso para saber sobre o que eles estavam falando. Azuka tirou um pingente triangular do bolso e o segurou pela corrente. O pingente pareceu reagir e começou a girar em arco. Embora pareça que a radiestesia esteja mostrando alguma reação, Chan desviou o olhar de Azuka para Saki. Vou te levar conosco para outro lugar. Se possível, gostaria que você viesse em silêncio. Não quero ser rude, mas existem maneiras de te obrigar, se necessário. Espere. Ouvi essas palavras ameaçadoras e bati na parede invisível. Tentei impedir Chan e Azuka de levarem Saki embora, mas sabia melhor do que ninguém que minhas palavras não teriam efeito algum. Então vamos. Assim que Chan estava prestes a sair, Azuka mostrou-lhe algo em seu celular novamente. Ah, é mesmo? Bem, isso é um problema. E o caminho dele está bloqueado pelo labirinto, não é? Ei cara, você poderia me fazer um favor e me devolver o Otodama? Chan perguntou com ousadia. Olhei para o Otodama, a flauta que eu havia roubado de Azuka. Como eu ia devolvê-la se havia uma barreira invisível entre mim e Chan? De qualquer forma, talvez eu pudesse usá-la como moeda de troca. Faça alguma coisa em relação a essa coisa da parede do labirinto agora mesmo se quiser que eu a devolva. Tudo bem, então, acho que pode ficar com ele. Chan rejeitou facilmente minha tentativa de negociação. Ele desistiu de Otodama e voltou-se para a porta. Ei, você deveria saber qual é o seu lugar. Chan então conduziu Saki até a porta, parecendo quase como se a estivesse escoltando. Saki o acompanhou em silêncio, talvez pensando que era melhor não resistir. Mas antes de ir embora, ela se virou para mim apenas uma vez. E em seus olhos, vi medo e um apelo para que eu a salvasse. Liberar. Eu sabia que era inútil, mas não conseguia evitar gritar. Eu sabia que era impossível, mas não conseguia parar de bater na parede. Mas não surtiu efeito algum. Chan e os outros não esperaram, nem derrubaram a parede invisível. Se você está pensando em nos seguir para negociar, precisa trazer o Otodama com você. Não se esqueça. Você precisa trazê-lo. O som gélido da porta se fechando ecoou pelo telhado. Merda. Pressionei as mãos contra as paredes invisíveis e caí de joelhos. Eu não pude fazer nada. Saki foi conquistada com tanta facilidade. Argue. Bati com a cabeça na parede invisível. Não era para derrubar a parede, mas para me libertar dos meus pensamentos sem sentido. Refletir e lamentar minha impotência não era o que eu deveria estar fazendo agora. Acalmar. Chan e Azuka estavam atrás das relíquias. O problema era a quantidade de informações que eles tinham naquele momento. Desde o ginásio da escola da Toujou-san, a sala de concertos com a Maria e, finalmente, o tempo que passaram seguindo a Saki e a mim hoje. Quanta informação eles conseguiram com tudo isso? Pelo modo como levaram Saki consigo, pude deduzir algumas coisas. Se tudo que eles queriam era roubar o espelho da serenidade de Saki, não haveria necessidade de levá-la junto. Ou eles queriam usá-la como refém e roubar minha visão, ou iriam tentar usá-la para obter mais informações sobre as relíquias. Meu maior medo era que eles tivessem descoberto a loja de antiguidades Tsukumodo e estivessem investigando-a, entre outras coisas. Eu não imaginava que Saki fosse simplesmente contar a eles sobre Vision e Tsukumodo. Mas se Saki insistisse em ficar em silêncio ou tentasse contar uma mentira desajeitada, havia a possibilidade de Chan e os outros fazerem algo com ela. Não havia tempo. As coisas que eu precisava fazer não tinham mudado, mas refletir sobre tudo me acalmou. A primeira coisa a fazer era descobrir como romper essa parede invisível e seguir Chan e os outros. Levei a menina comigo e desci as escadas de emergência. Eu estava pensando que teria que fazer alguma coisa se ela tentasse fugir, mas agora me parece que essa preocupação era desnecessária. Descemos as escadas de emergência e chegamos ao primeiro andar. Bem, Maino-san, certo? Por que você não me diz que tipo de relíquia é essa? Mostrei a relíquia espelhada que tínhamos tomado dela antes. Pelo que parece, é uma relíquia que bloqueia o som. É o espelho da serenidade. Ela respondeu em voz baixa e pausadamente, escolhendo as palavras com cuidado. Então, o que você vai fazer agora que sabe? Você realmente quer tanto as relíquias? Se você as coleciona por diversão, sugiro que pare. Relíquias trazem infortúnio para seus donos. Desculpe, mas não estou interessado em ficar respondendo perguntas sobre isso agora. Se você está tentando ganhar tempo, então eu diria para desistir. Eu não achava que ele conseguiria atravessar o labirinto, mas na remota possibilidade de que ele escapasse, levaria tanto tempo que não haveria necessidade de eu me apressar. Você acha mesmo? Azuka não era exatamente expressiva, mas essa garota era algo à parte. Você acredita nele? Bem, suponho que não haja problema. Vamos começar então por respeito a ele. É claro que eu não tinha nenhuma intenção de prolongar a conversa fiada. Gostaria que você cooperasse conosco. Você disse antes que estávamos colecionando relíquias por diversão, mas isso não é verdade. Estamos trabalhando para alcançar um objetivo e para isso precisamos de você. Mais precisamente precisamos da sua relíquia. Para que você vai usar o espelho da serenidade? Não, não é essa que precisamos. Fixei meu olhar nela e falei. Estou falando da outra relíquia que você possui. Após um momento de silêncio. Não tenho nenhuma outra relíquia. Ela respondeu com a mesma expressão impassível. A ausência total de reação foi tão completa que eu seria capaz de acreditar nela mesmo que existisse uma relíquia que pudesse ler os corações das pessoas. Já nos encontramos 2 vezes, não é? Você e ele. Teve aquela vez naquela escola de meninas e na sala de concertos. Ah, são 3 vezes se contarmos hoje. Para mim, tanto faz. Suponho que sim. De qualquer forma, havia algo que me deixava extremamente curioso em nossos 2 primeiros encontros.
Na primeira vez que nos encontramos, você evitou todas as quedas na academia, mesmo sem ter uma relíquia da fortuna. Vocês dois também não tinham um arranhão sequer. É verdade, mas isso aconteceu porque fomos nós que causamos o problema. Embora eu imagine que não adianta admitir agora. De qualquer forma, eu suponho que vocês dois estavam mais afastados do resto da multidão e conseguiram escapar porque perceberam antes de todo mundo. Isso mesmo. E depois houve um incidente no concerto. Vocês acionaram o alarme de incêndio antes mesmo de qualquer coisa acontecer no local, não foi? Estávamos pensando em derrubar a luz do palco e matar a Maria e a mãe dela naquele momento, e jamais imaginaríamos que o alarme de incêndio dispararia primeiro. Mas no fim das contas, acho que foi uma sorte que todos tenham conseguido evacuar. Sim, isso foi uma sorte. Agora permita-me verificar algo eu disse, e tirei um pingente do bolso. Esta é uma relíquia que reage a outras relíquias. Chama-se radiestesia. Ela engoliu em seco levemente, mas, fora isso, permaneceu em silêncio. Vou repetir mais uma vez. Precisamos da relíquia que você possui, porque com ela nós vamos mudar o mundo. Aconteceu alguma coisa? A Saki-chan pegou o espelho da serenidade mais cedo, mas ainda não voltou. A primeira coisa que fiz foi ligar para Tovaku-san. Seu tom provocador habitual havia desaparecido. Eu ainda não havia retornado à loja e Saki levará o espelho da serenidade consigo, então Tovaku-san tinha uma ideia do que estava acontecendo até certo ponto. Fiquei grato por isso, pois tornou a conversa muito mais rápida. Fomos atacados pela dupla de antes. Eles fizeram Saki de refém. Não havia muito tempo, então eu apenas contei a ela a versão resumida do que aconteceu antes de desligar. Felizmente consegui aprender sobre as características de labirinto com a Tovaku-san enquanto ainda estávamos ao telefone. O labirinto era uma relíquia que impedia seu alvo de alcançar um local específico, ou seja, um objetivo. No meu caso, ele criou um labirinto que me impediu de chegar à entrada do telhado. É possível que Chan também tenha usado o labirinto como uma forma prática de impedir a fuga de Saki. Mas, no fim das contas, ainda era um labirinto. Não existia labirinto algum que não tivesse um caminho até o objetivo. Basicamente, eu só precisava encontrar a saída. O que eu tinha que fazer era simples, mas de forma alguma fácil. Deslizei a mão pela parede invisível e ela esbarrou em outra parede. Então me levantei e continuei para a direita. A parede continuou nessa direção até chegar à cerca. Estendi a mão em direção à cerca, mas desta vez também esbarrei em uma parede invisível. Havia uma parede bloqueando meu caminho à minha frente e à direita. Corri para a esquerda. De repente, a mão que deslizava pela parede se estendeu para o ar. Há um espaço aqui. Apalpei a parede para ter uma noção melhor do espaço. Havia espaço suficiente para alguém passar espremido. Eu me esforcei para atravessar aquele espaço e continuei em frente. Mas quando estava a apenas 3 passos da porta, fui impedido por outra parede. De fato, havia uma parede à minha direita, mas nada me bloqueando à esquerda. Talvez se eu pudesse ver as paredes, teria percebido que aquele caminho virava à esquerda. Continuei para a esquerda, mas então esbarrei em outra parede. Desta vez, não havia nada bloqueando meu caminho para a esquerda ou para a direita. Era uma interseção em forma de T. Se eu fosse para a direita, estaria mais perto da porta. Se eu fosse para a esquerda, estaria mais longe. Dado que se tratava de um labirinto, era improvável que houvesse um caminho direto até a porta. Optei por ir para a esquerda, distanciando-me temporariamente da saída. TCH. Mas depois de um tempo fui parado novamente. Minhas expectativas foram frustradas. Era como se Chame tivesse na palma da mão. Merda! Dei um chute na parede invisível, me virei e fui em direção à porta. Essa rota também terminou em um muro, e mais uma vez o caminho se dividiu para a esquerda e para a direita. Qual devo escolher desta vez? Labirinto, o labirinto invisível. Sim, definitivamente era enorme e invisível. Escolhi o caminho da esquerda e continuei. Este também era um beco sem saída, mas desta vez apenas o caminho à esquerda estava aberto. Eu já estava bem longe da porta. Devo voltar? Ou devo continuar? Decidi continuar, e quando me dei conta, estava exatamente onde tinha começado. Droga, gritei. Minha irritação tinha chegado ao limite. Era nauseante o quão eficaz esse relíquia era para ganhar tempo. Quem diria que tipo de coisas horríveis Saki estava passando enquanto eu estava preso fazendo isso? E mesmo assim lá estava eu, enfrentando um labirinto em um lugar como este. O que eu poderia fazer? Não era hora de ficar parado preocupado. Se eu não conseguisse atravessar este labirinto. Mudar o mundo? Ela pareceu um pouco perplexa ao ouvir sobre nosso objetivo. Isso mesmo. Estamos trabalhando para mudar o mundo. Será que existe mesmo algo assim? É possível, declarei, contanto que tenhamos sua relíquia e a minha juntas. Prometemos não lhe causar dano se cooperar, mas se recusar, tomaremos a força. As coisas provavelmente ficariam violentas se chegassem a esse ponto. É por isso que, se possível. Será que essa relíquia pode mudar o passado? Ela não esperou que eu terminasse e expressou o seu próprio desejo. Ela queria mudar o passado. Olhei para Azuka. Ela costumava ter o mesmo desejo no passado, mas o desejo dela não se realizou. Nem mesmo minha relíquia poderia mudar o que aconteceu no passado. Infelizmente, isso é impossível. Dei-lhe uma resposta direta. Teria sido fácil esconder essa verdade e tê-la como nossa aliada, mas isso seria covardia. Eu não poderia trair as esperanças dela dessa forma, mesmo que isso significasse termos que roubar sua relíquia. Minha própria honra não me permitiria ganhar a confiança dela escondendo a verdade e contando mentiras. Isso não me diferenciaria daqueles que esconderam a verdade e usaram as relíquias para criar um mundo perfeito para si mesmos, da maneira que bem entendessem. Os acontecimentos do passado não podem ser alterados. Pude ver a clara decepção em seu rosto. Mas se eu mudar o mundo, talvez eu também possa realizar o seu desejo. Se não for incômodo, você poderia me contar qual é? O seu desejo, quero dizer. Ela não respondeu. Ao que parecia, seu desejo não era algo que ela pudesse compartilhar facilmente.
Seu desejo tem alguma ligação com a relíquia que ele possui? Sua máscara inexpressiva se desfez, e agora seu rosto era a própria imagem da surpresa. Você achou que não tínhamos percebido? Bem, nós fizemos isso, e é por isso que escolhemos a melhor maneira de fazer isso. Um método que não prejudica nem a ele nem a você. A raiva brilhou em seus olhos. Você está dizendo que vai fazer alguma coisa com Tokia? Se for mesmo necessário, respondi. Merda. Soquei a parede invisível. Eu estava agora de volta ao ponto de partida, a poucos metros da porta. Mas era tão longe. Não consegui chegar lá, por mais que tentasse. Existia mesmo uma saída para esse labirinto? E se dessem a impressão de que havia uma saída quando na verdade não havia? Dúvidas desse tipo começaram a surgir na minha mente. Não, pare. Meu coração se partiria se eu continuasse pensando assim. Não há como desistir. Saki estava me esperando. Olhei para o meu celular. Eu estava usando para marcar meu percurso para não me esquecer. Era uma vista de cima do labirinto, com a porta voltada para o norte e o número de degraus anotado para todos os caminhos que seguiam para o norte, sul, leste e oeste. Eu teria conseguido desenhar um mapa mais fácil de entender se tivesse caneta e papel à mão. Verifiquei novamente o percurso. Havia 4 caminhos a partir do ponto de partida, nada mais que isso. Dali, eles se dividiam em inúmeros outros caminhos. Eu já tinha inserido dezenas de rotas no meu celular, o suficiente para me fazer pensar se eu realmente não as tinha encontrado todas. Mas o fato de eu ainda não ter chegado à entrada significava que devia haver pelo menos algumas rotas que eu não havia descoberto. Onde está? Onde estou deixando passar alguma coisa? De repente, uma rajada de vento repentina soprou ao redor do prédio. O vento trouxe algumas folhas que atravessaram as paredes invisíveis. Era quase como se as folhas estivessem zombando de mim. Elas não eram afetadas pelas paredes invisíveis e flutuavam direto para a porta. No fim das contas, era só isso que esse labirinto fazia. Estava me impedindo de chegar à entrada. Era um labirinto imperfeito que nem sequer conseguia impedir a passagem de folhas. Isso mesmo, o labirinto não era perfeito. Devia haver algumas brechas que eu pudesse aproveitar. O vento soprou novamente. Virei-me para encará-la. O telhado deste prédio era mais alto que os edifícios ao redor. Tudo o que eu conseguia ver eram prédios distantes e um céu azul límpido. De repente, um lampejo de inspiração, e não um ruído estático percorreu a parte de trás da minha cabeça. Sério? Perguntou ela com uma voz que se esvaía. Você realmente consegue fazer uma coisa dessas? Ela parecia cheia de esperança. Sim, não vou mentir. Mais uma vez, minha própria honra não me permitiria ganhar a confiança dela escondendo a verdade e contando mentiras. Por isso, contei a verdade. Eu mudarei o mundo. Se você cooperar, podemos mudar o mundo. Mesmo que o passado não possa ser mudado, certamente podemos alcançar o mundo que você deseja. Eu não disse isso porque sabia exatamente qual era o desejo dela. Mas se estivesse relacionado a relíquias, então eu provavelmente conseguiria conceder. Percebi que o coração dela estava começando a vacilar. O que a fazia se agarrar a isso? Ela queria uma prova de que seu desejo poderia ser realizado, ou, se você quer provas, primeiro precisa me dizer o que deseja. Meu desejo é, eu deveria ser capaz de conceder isso a você. Meu desejo é. De repente ouvi um estrondo metálico, como se algo estivesse batendo em metal. O som claramente vinha de perto. Olhei para Azuka. Ela fechou os olhos por um instante e escutou atentamente o som que se aproximava. Alguém está chegando. Exatamente no mesmo instante em que Azuka me contou o que estava acontecendo, uma sombra caiu do átrio do primeiro andar. Quem apareceu foi Kuruzu Tokia, com os ombros arquejados. Com minha chegada frenética vi as pessoas que procurava. Shan, Azuka e Saki. Liberar. Tokia. Gritei para ela e após um breve momento de hesitação, Saki começou a correr em minha direção. Mas Shan foi mais rápido. Ele passou o dedo pelo labirinto, que tinha na mão, e Saki parou de repente, como se tivesse esbarrado em algo. Shan devia ter erguido uma barreira para impedi-la de ir a qualquer lugar. Saki tentou gritar alguma coisa, mas sua voz também não chegou até mim, porque Azuka havia tomado o espelho da serenidade de Saki mais cedo e estava apontando para ela. Nem Saki em pessoa, nem sua voz conseguiam me alcançar agora. Você chegou mais rápido do que eu esperava. Parabéns por escapar do labirinto tão rapidamente. Mas tem algo que eu não entendi. Notei que você não desceu as escadas. Isso mesmo. Quer dizer... Uau, que surpresa. Foi a isso que você recorreu? É bem, eu não teria conseguido sem te surpreender. Nunca tive tanto medo na minha vida. Lembrei-me de quando os ventos mudaram a meu favor. O vento soprava, carregando consigo folhas que flutuavam através das paredes invisíveis do labirinto. Foram essas folhas que me mostraram a saída do labirinto. Eu não estava falando sobre um caminho para chegar à porta. O que eu percebi foi que as folhas flutuavam para dentro do labirinto vindas de trás de mim, o que significava que também havia um caminho livre atrás de mim. E isso me levou a pular do prédio. É claro que eu não simplesmente me joguei no chão. O prédio ainda estava em construção, o que significava que ainda havia redes de proteção para proteger a parte externa e os vidros, além de impedir que os andaimes fossem levados pelo vento. Usei essa rede e os andaimes para descer pela lateral do prédio. Embora Vision não tenha me mostrado um futuro de morte, agarrei minha rede precária com todas as minhas forças enquanto descia os 8 andares. Não consigo nem começar a descrever o terror. Quando cheguei ao fundo, as mãos com que me segurei na rede e as pernas com que corri pelos andaimes estavam tão tensas que doíam. Ainda assim, de alguma forma eu consegui. Estou aqui para você. Não posso dizer exatamente que cheguei a tempo, mas eu ainda estava aqui. Gostaria de lembrar que circular pelo labirinto é contra as regras. Quero lembrar que sequestrar pessoas e roubar suas relíquias é contra as regras. Suponho que você tenha razão. De qualquer forma, ambos infringimos as regras do mundo no momento em que usamos as relíquias. A essa altura, esse tipo de infração não significa nada. Não tente agir como se fossemos iguais.
Shan deu de ombros. Aquele gesto, juntamente com sua atitude displicente, o irritou profundamente. Sabe, eu não pensei que isso fosse acabar em um impasse. O que fazer? Aliás, você trouxe o Otodama com você, não é? Obviamente. É minha moeda de troca. Mostrei Otodama para ele. Gostaria de te parabenizar, mas, se possível, poderias não ficar no nosso caminho? Não sei o que você está planejando, mas não se surpreenda se eu tentar impedi-lo. Suponho que sim. Se você tivesse chegado um pouco mais tarde, eu poderia ter. Não, esquece. Enfim, o que você vai fazer? Deixe-me pensar nisso depois que eu capturar vocês dois. Não dei tempo para Shan protestar e corri para agarrá-lo. Bem, eu imaginava que as coisas acabariam assim. Ele esperou pelo meu acompanhante com uma atitude tranquila. Minha mão estendida alcançou Shan e... minhas mãos saíram vazias, embora eu tivesse certeza de que o havia pego. Perdi o equilíbrio, tropecei e caí no chão. Frustrante, não é? Olhei para cima e vi Shan parado ali, com as mãos nos bolsos e um sorriso no rosto. Eu tinha certeza absoluta de que o havia atingido, mas ele se esquivou por uma margem mínima. Quase parecia o tipo de movimento que um mestre de artes marciais executaria. Merda! Levantei-me rapidamente e tentei agarrar Shan mais uma vez. Dessa vez, não desviei o olhar e mantive meus olhos nele até o fim, enquanto estendia a mão para agarrá-lo. O quê? Mas novamente por pouco não consegui pegá-lo. Sabe, na verdade eu não sou muito bom nesse tipo de confronto físico. Shan estava tão relaxado que isso estava me irritando. Você realmente achou que conseguiria fazer alguma coisa depois de passar por algumas lutas com relíquias? Seu sorriso desagradável se alargou ainda mais. Você pode ter pensado que o simples fato de ter chegado aqui seria suficiente para vencer, mas agora você caiu em outro labirinto. Um labirinto onde eu sou o objetivo. Certamente você não pensou que criar labirintos era a única coisa que essa relíquia servia para fazer. O labirinto não era apenas uma ferramenta para me impedir de escapar do telhado. Originalmente, servia para impedir que as pessoas alcançassem o tesouro no centro do labirinto. Eu já estava preso no próximo, um labirinto que bloqueava todos os caminhos para Shan. Como eu deveria lidar com isso? Para alcançá-lo, tive que levar o labirinto embora. Mas para levar o labirinto embora, eu precisava alcançá-lo primeiro. Não tenho como derrotá-lo sem fazer algo a respeito desse dilema. Então, como você vai superar esse paradoxo? Eu fui ingênuo. Que diabos eu estava pensando, supondo que tudo ficaria bem assim que eu escapasse do telhado? Agora eu entendi por que ele estava tão relaxado. À primeira vista, ele parecia um garoto de aparência frágil e mais novo do que eu, mas considerando a quantidade de relíquias que possuía, provavelmente já havia passado por campos de batalha que alguém como eu jamais presenciou. Eu também me deparei com colegas de classe e criminosos que enlouqueceram com as relíquias. Mas Shan era diferente dos meus oponentes habituais. Ele não estava simplesmente abusando de suas relíquias, ele as estava usando de forma muito deliberada. O medo desse adversário insondável percorria cada parte do meu corpo. Mas não havia como eu desistir ali, não até salvar Saki. Eu ia encontrar uma saída para essa situação, assim como fiz quando escapei do telhado. Seu olhar parecia indicar que ele estava procurando algo enquanto fazia seu próximo movimento. Primeiro, ele tentou me agarrar, como em todas as outras vezes. É claro que isso não funcionou de jeito nenhum. Ele não me notou de jeito nenhum. Contudo, ao contrário do que aconteceu antes, desta vez ele não tropeçou nem perdeu o equilíbrio. Isso significa que ele já sabia que não ia me pegar e veio preparado. Em seguida, ele desferiu um soco. Naturalmente, ele errou. Em seguida, ele desferiu um chute. Naturalmente, ele errou. Eu tinha uma vaga ideia do que ele queria. Ele estava tentando descobrir o que podia e o que não podia me atingir. Suponho que ele tentaria muitas outras coisas para ver que tipo de ataques seriam eficazes contra mim depois disso. De fato, foi uma escolha apropriada para alguém envolvido com relíquias como ele. Ele compreendeu que as relíquias não eram necessariamente onipotentes. Isso estava se tornando um pouco incômodo. Pensar que se ele tivesse chegado apenas um pouco mais tarde, tudo teria corrido exatamente como planejado. Meus golpes de agarrar, socos e chutes não estavam funcionando. Nada atingia Shan. Como ele disse, todos os meus caminhos até ele estavam completamente bloqueados. Considerando o que vimos até agora, provavelmente era seguro presumir que eu não conseguiria atravessar o labirinto com ataques diretos. Em outras palavras, eu precisava de algo mais. Se o poder do labirinto estivesse direcionado a mim naquele momento, isso significava que Saki estava livre para se mover. Não parecia que seus movimentos estivessem sendo restringidos, mas eu não pretendia pedir a Saki que fizesse algo que a colocasse em perigo. Coloquei a mão no bolso para confirmar se ainda estava lá. Otodama. Para ser sincero, não era o tipo de relíquia que se podia usar levianamente, mas não era a hora de me preocupar com isso. Além disso, eu estava me sentindo tudo, menos levianamente naquele momento. Se eu usasse isso, talvez eu conseguisse chegar a Shan. Levei Otodama aos meus lábios e soprei. Mas tudo o que consegui foi um assobio agudo. Nenhum ataque saiu como quando a Azuka usou dela. Tentei soprar várias vezes, mas nada mudou. Otodama não é uma relíquia que você aprende a usar em uma tarde. Nem mesmo eu consigo usá-la. Shan certamente já esperava por isso, pois não pareceu nem um pouco abalado. O Otodama não era o tipo de instrumento em que bastava soprar para que ele produzisse automaticamente o som e o fenômeno desejados. Ainda era necessário ter a técnica apropriada para produzir o som correto. Foi um erro de cálculo da minha parte. Meus golpes, socos e chutes não funcionaram, e agora a relíquia na qual eu depositava minhas esperanças também era inútil. Que opções me restavam? Quase não havia mais nada que eu pudesse fazer. Merda! Joguei Otodama em Shan. Espere, o que? Exclamou Shan, parecendo surpreso. Nunca imaginei que você realmente jogaria a relíquia fora. Que inesperado. Parece que consegui pegá-lo de surpresa um pouco. Mas, além de me fazer sentir um pouco melhor, isso não ajudou em nada a minha situação. Você não acha que está sendo imprudente demais?
Se não posso usar, não preciso, cuspi as palavras e avancei contra Shan mais uma vez. Nem preciso dizer que Shan desviou do meu ataque. Mas eu já havia previsto isso. Eu não me virei e continuei correndo, passando direto por ele. Meu alvo era Azuka. Ela ergueu Otodama, tendo-o apanhado quando o arremessei mais cedo. Mas mesmo assim, eu não me amaldiçoava por ter sido estúpido o suficiente para jogar uma arma no meu inimigo. Eu já sabia que isso ia acontecer. O que eu fiz foi intencional e fazia parte do plano enquanto eu avançava em direção a ela. A distância entre ela e eu diminuiu rapidamente. Eu estava perto o suficiente para que se ela tentasse fazer algo como derrubar o teto, ela também seria atingida. Azuka. Shan gritou para avisá-la. Ela assentiu com a cabeça em sinal de reconhecimento, levou Otodama aos lábios e soprou. O que ela ia fazer? Um pequeno estrondo veio de Otodama, o som de uma explosão, quase como uma bomba de ar comprimido. Perfeito. Dada a distância entre nós, era impossível para ela realizar ataques indiretos, como derrubar o teto ou quebrar algo na área. Um ataque direto, definitivamente seria um ataque direto. Sabendo o que estava por vir, saltei imediatamente para o lado. E com a minha saída, agora havia outra pessoa diretamente na linha de fogo de Azuka, Shan. Eu não havia lançado a Otodama porque estava imprudente e com raiva. Se meus socos e chutes não funcionavam, minha única opção era atacar com uma relíquia. E se eu não conseguisse usar a Otodama, teria que entregá-la a alguém que pudesse. Tudo estava indo conforme o planejado, desde Azuka pegando a Otodama até ela usá-la para um ataque direto. Daqui em diante, tudo seria uma aposta. Olhei na direção de Shan enquanto rolava para o lado para desviar. Lá estava ele parado ali com um sorriso tranquilo. Que pena, começou Shan, como se tivesse descoberto minha estratégia. Não posso ser ferido por nenhum ataque vindo de Otodama. Shan deveria ter sido atingido pela onda de choque criada por Otodama, mas ele simplesmente permaneceu parado com uma expressão serena. Os materiais que estavam no chão foram atingidos pela explosão, sendo arrancados do solo e arremessados contra a parede. Houve, sem dúvida, uma onda de choque, mas apenas a área ao redor de Shan parecia não ter vento algum. Shan não conseguiu se esquivar desse ataque. Mas mesmo sem ter se esquivado, o ataque ainda não atingiu. Isso também se deveu ao poder de uma relíquia? Que decepção, não é? Você tinha um bom plano, mas eu já te disse, não disse? Você é imprudente. Essa aposta terminou em prejuízo para mim. Eu perdi, e tudo o que consegui foi entregar uma arma ao inimigo. Azuka fixou o olhar em mim e levou Otodama à boca mais uma vez. Deixando de lado se ele seria capaz ou não de usá-la, eu previ que ele tentaria usar Otodama contra mim e tomei medidas preventivas. No entanto, jamais imaginei que ele realmente fosse jogar aquilo em mim. Nada teria mudado mesmo se ele tivesse me atingido, supondo que fosse possível que seus ataques ultrapassassem o labirinto. Mas esse não era o problema. O problema é que eu nunca imaginei que alguém que conhecesse o valor das relíquias pudesse fazer uma coisa dessas. No fim, havia um limite para o que eu podia prever. As pessoas nem sempre se comportavam como eu esperava. Mas isso já não importava. Tudo o que precisávamos fazer agora era derrotá-lo com Otodama. Com isso, a luta terminaria. E quando isso acontecesse, nosso desejo seria realizado. Por que você não se comporta agora? Ainda não havia muitas coisas atrás das quais eu pudesse me esconder aqui no térreo. Da primeira vez, resolvi esse problema subindo as escadas correndo, mas agora não havia como fazer isso. Abandonar Saki ali e fugir simplesmente não era uma opção. Percebi que ela tentou aproveitar a oportunidade e se mover enquanto o poder de labirinto não estava direcionado a ela, mas Shan foi um segundo mais rápido. Ele passou o dedo em labirinto e selou seu movimento novamente. Isso vale para você também, comporte-se. Não vou deixar você ir até ele. Ele tem razão, fique aí. Já vou te salvar. Sorri para Saki, embora na verdade não tivesse essa liberdade agora. Azuka, faça isso. Ao sinal de Shan, Azuka levou Otodama à boca. Eu me escondi atrás de um pilar próximo. Um instante depois, ouvi o mesmo som de explosão de antes, seguido logo em seguida por uma explosão semelhante. A coluna nas minhas costas tremia com a força da explosão. Ela estava mesmo tentando me matar? Um suor frio percorreu minha espinha trêmula. Então ouvi o som de algo quebrando acima da minha cabeça. Respondi instintivamente e saltei para a frente sem sequer olhar para cima. Poucos segundos depois, postes de aço desabaram exatamente no local onde eu estava momentos antes, fazendo um estrondo ao caírem e rolarem pelo chão. Pelo que pude ver, Azuka tinha várias coisas que poderia usar para atacar neste prédio inacabado, desde a madeira encostada na parede, até os postes de aço montados acima de nós, passando pelos pedaços de concreto do teto. Em seguida, ouvi um estalo, e a luz acima da minha cabeça se estilhaçou, espalhando cacos de vidro sobre mim. Saltei para o lado e rolei para evitar os estilhaços. Após rolar para fora de trás da coluna, me vi diante de Azuka. Graças a isso, agora eu também conseguia ver o rosto de Saki. Ela ainda se refletia no espelho da serenidade, e as paredes invisíveis do labirinto a impediam de ir a qualquer lugar. Mas mesmo assim, Saki continuava a bater contra as paredes invisíveis, tentando me dizer alguma coisa. Não se preocupe. Otodama não pode me machucar de jeito nenhum. Tentei imitar Shan, mas não consegui me forçar a ficar tão relaxado, e minhas expressões faciais se contraíram. Azuka concentrou-se em mim e tocou Otodama novamente. Bum! Outra explosão ecoou, lançando vigas de aço em minha direção quase como se alguém as tivesse atirado. Instintivamente protegi meu rosto com as mãos. Dos 6 postes, 4 deles foram em direções diferentes, e um deles me atingiu na lateral. Antes que eu pudesse sequer gritar de dor, o outro me acertou em cheio na cabeça. Uma substância úmida escorreu da minha cabeça e umedeceu minha testa. Eu já estaria empalado se tivesse sido a ponta do poste que me atingiu. Mas mesmo assim estava tudo bem. A visão não me mostrou nada. Eu ainda não estava enfrentando perigo de vida. Limpei o sangue da minha cabeça com a manga e respondi ao próximo ataque de Azuka.
Foi o mesmo tipo de explosão usada contra Chan anteriormente. Mas, devido aos danos na minha cabeça, não consegui ouvir a tempo. E esse foi um erro fatal. Recebi a onda de choque quase de frente e fui arremessado ao chão. Uma dor aguda atingiu meu corpo e por um instante desmaiei. Foi apenas a dor da minha cabeça batendo na madeira encostada na parede que me permitiu manter a consciência. Entre ontem e hoje levei muitas pancadas na cabeça. O que eu ia fazer se de alguma forma ficasse ainda mais burro? Foi então, naquele momento, que eu vi Saki. Ela balançava a cabeça negativamente, e se eu não estava imaginando coisas, ela não estava com a expressão inexpressiva de sempre. Saki parecia prestes a chorar. Doía. E não era só a cabeça, havia outra parte de mim que sentia uma dor latejante. Não faça essa cara. Sua expressão facial inexpressiva de sempre está ótima. Ah, fui eu que a fiz fazer essa cara, não fui? O que devo fazer? Como posso resolver isso sem que a Saki chore, sem que ela faça essa cara? Simples. Eu só precisava derrotar esses dois. Se eu os derrotei e salvei Saki, então o que mais eu precisava? Dito isso, desta vez seria um pouco mais difícil do que o normal. Eu estava sem ideias. A visão não me mostrou nada, o que significava que eu não ia morrer tão cedo. Mas eu não estava otimista o suficiente para que isso fosse um pensamento reconfortante. Provavelmente era apenas uma questão de tempo até que Vision me mostrasse um futuro com a minha morte. E quando esse momento chegou, eu não tinha certeza se teria forças para evitá-lo. Pare de ser tão fraco, eu tentei me animar. Não pelo bem de ninguém, nem mesmo pelo de Saki. Então, ouvi o estalo de algo se desmontando. O arame que mantinha as peças de madeira inclinadas juntas caiu no meu rosto. Não teria a menor chance de sobreviver se ficasse preso embaixo dessa madeira assim. Eu me levantei de um salto e rapidamente desviei do caminho. Azuka aproximou-se para inspecionar depois que eu pulei para o lado, talvez para ver se eu havia sido esmagado. Se ela está tão perto assim, eu me preparei psicologicamente e pulei em cima de Azuka para arrancar o Todama dela e... Estalo. De repente, meus olhos começaram a girar. Por um instante, não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Bati em alguma coisa e caí no chão. Foi enquanto eu estava deitado ali que percebi a parede invisível do labirinto. Nem sequer tive o luxo de me arrepender de ter caído na armadilha, porque quando me sentei, a próxima coisa que vi foi: isso não pode ser real. O som do motor de uma empilhadeira roncando enquanto ela se aproximava de mim. O Todama consegue até fazer sons assim? Esses pensamentos estúpidos só me vinham à mente enquanto esperava a empilhadeira. Meu corpo não conseguia se mover, mas minha mente continuava inutilmente ativa. E não era como se eu conseguisse pensar de forma eficiente dadas as circunstâncias. Pensamentos inúteis eram tudo o que eu conseguia ter agora. Acabou tudo. Mas justamente quando esse pensamento me passou pela cabeça, por pura coincidência, várias vigas de aço desabaram repentinamente à minha frente e serviram de escudo para parar a empilhadeira. Parecia que eu ainda tinha alguma sorte, de alguma forma. Parece que estou atrasado, ouvi uma voz confiável dizer atrás de mim. A coincidência de datas pareceu quase intencional, mas eu presumiria que foi apenas uma feliz coincidência. Tovaku-san tinha vindo nos buscar. Acho que seria cruel chamar isso de fraqueza da Azuka. Seu Otodama era realmente capaz de realizar ataques diretos. Um som capaz de rasgar a pele, quebrar ossos, cortar vasos sanguíneos. Havia inúmeros sons que ela podia usar para ferir pessoas. Mas Azuka não era boa nisso. A questão não era a habilidade dela com a Otodama, o problema era como ela queria usá-la. Se Azuka não tivesse outra escolha, ou estivesse numa situação desesperadora, ou talvez se eu lhe pedisse, ela provavelmente sujaria as mãos. Mas eu não queria forçá-la, se pudesse evitar. Eu não queria magoá-la. Talvez você possa chamar isso de minha fraqueza, mas era apenas uma questão de tempo. Sem dúvida, essa batalha logo chegaria ao fim. Será que Maino simplesmente nos perdoaria e cooperaria mesmo depois de termos o magoado tanto? Não, talvez fosse melhor não insistir nesse assunto. Ela praticamente não queria mais nada com a gente. Mas tudo o que podíamos fazer para realizar nossos sonhos era endurecer nossos corações contra a piedade. Azuka usou o Todama para reproduzir o som de um motor. Uma empilhadeira próxima reagiu às suas habilidades de jogo, que poderiam até ser chamadas de arte. A empilhadeira não se movia muito rápido, mas suponho que era suficiente, considerando as pesadas vigas de aço que transportava. Tudo isso ia acontecer muito mais rápido assim que ele sofresse a concussão ou fosse impedido de se mover de alguma outra forma. Nós pegaríamos o que precisávamos e iríamos embora. No momento em que a empilhadeira estava prestes a atingi-lo, o que? Foi interrompido por uma cascata de vigas de aço. Um sorriso voltou ao seu rosto, embora ele ainda estivesse coberto de ferimentos e tivesse estado prestes a desistir momentos antes. Típico de você aparecer nessa hora certa. Uma mulher sozinha subiu ao palco. Parece que eles te deram uma surra. Ah, não foi tão ruim assim. As brincadeiras da Tovaku-san despertaram uma chama em mim, mesmo sabendo que ela fazia isso de propósito. Aliás, foi justamente por ela fazer isso de propósito que eu quis bancar o durão. Então, você trouxe o que eu pedi. Na verdade, eu havia ligado para Tovaku-san mais cedo e pedido que ela trouxesse uma certa relíquia. Com ela em nossa posse, provavelmente conseguiríamos encontrar uma maneira de reverter essa luta. Aquilo que você me pediu. A relíquia de que eu precisava era a voz da mente. Eu ia usar isso para ler as mentes de Chan e Azuka para aprender mais sobre o plano deles, bem como sobre as relíquias que possuíam. Não pude trazê-lo comigo. Com a resposta de Tovaku-san, minha mente ficou completamente em branco. Por quê? No instante seguinte, eu já estava gritando. A recha de esperança que finalmente eu tinha estava desaparecendo rápido demais. Eu procurei, mas não estava onde eu tinha deixado da última vez. Vocês entraram lá antes por conta própria e pegaram ou algo assim? Eka. Na verdade, isso é.
É sério mesmo? É por isso que eu continuo dizendo para vocês não entrarem lá. Embora tenhamos, de certa forma, provocado isso nós mesmos, essa reviravolta nos magoou. Não posso dizer exatamente que seja uma substituição, mas trouxe outra relíquia. Vou tentar dar um jeito nela. Substituição? Não há tempo para explicações. Conte-me primeiro o que aconteceu aqui. Certo. Bem, deixe-me dizer que esses caras são os piores. Contei a ela como sequestraram Saki, como os ataques de Azuka me encurralaram e como o labirinto estava bloqueando todos os meus ataques. Esse é seu amigo? O sorriso de Shan não vacilou nem mesmo após a entrada repentina de Tovaku-san. Ele tirou uma relíquia do bolso, aquela que chamavam de radiestesia ou algo parecido. Parecia que ele estava tentando descobrir se Tovaku-san possuía alguma relíquia. Eu tenho uma relíquia com certeza. Tovaku-san não se deu ao trabalho de esconder nada e admitiu sem rodeios. Tovaku-san, mas Shan continuou a balançar Dousin. Eu acabei de te dizer que tinha uma relíquia, não disse? Não vejo por que você precisa continuar verificando. Você acha que eu vou simplesmente acreditar no que o inimigo me diz? Você não acredita em mim? Deve haver algo mais do que isso. Acho que você está procurando outra coisa. A radiestesia não reage apenas quando há relíquias por perto. Seu movimento também pode revelar o nome de uma relíquia. No fim das contas, o que você realmente quer saber é o nome da minha relíquia, não é? Shan parecia chocado. Tokia, o fato de não conhecer os nomes das relíquias coloca-os em desvantagem. Tovaku-san apontou esse fato com seu sorriso desagradável e displicente de sempre, apagando o sorriso relaxado do rosto de Shan. Você parece ser uma pessoa bastante perigosa. Suponho que eu seja a favor de pessoas que usam relíquias para cometer crimes. Muito bem, começou Tovaku, respirando fundo. Vou pedir que me devolvam meus preciosos funcionários. O poder da radiestesia funcionava através de movimentos em reação às relíquias próximas. Rastrear seu movimento permitiria então revelar o nome da referida relíquia. Mas não era onipotente a ponto de poder me dizer tudo sobre qualquer coisa. Havia um limite para a área que podia ser vasculhada, e quanto maior a distância, mais impreciso se tornava o movimento. O fato de a investigação demorar era outra desvantagem. Além disso, como seu movimento dependia da corrente da qual se pendurava, a radiestesia também era vulnerável a forças externas como o vento. Isso não era um grande problema se eu só quisesse saber se alguém possuía uma relíquia, mas era difícil de usar se eu quisesse descobrir o nome de uma relíquia. Foi por isso que não usei radiestesia no telhado antes. Não havia como esperar uma resposta precisa com todo aquele vento. Mas por que essa mulher sabia de tudo isso? Ela sabia muita coisa. Até demais. Quem era ela exatamente? Ela era capaz de dizer o nome e o poder de uma relíquia num piscar de olhos. Isso foi resultado de alguma habilidade de relíquia? Ou será que ela simplesmente tinha um conhecimento profundo sobre relíquias? De qualquer forma, as coisas não estavam nada boas do jeito que estavam indo. Essa situação só iria piorar se eu não tomasse a iniciativa. Tokia, qual é mais difícil de lidar? Otodama ou labirinto? Depois de pensar um pouco, respondi labirinto. É verdade, nada era mais irritante do que os ataques de Otodama, mas se me perguntassem qual era o mais difícil de enfrentar, eu diria que era o labirinto. Considerando que ele tornava todos os meus ataques ineficazes, entre outras coisas, eu não via como vencer. Entendi. Vou fazer algo em relação ao labirinto. Então você faz algo em relação a Otodama. Você realmente acha que eu poderia fazer algo assim? Não terminei a frase. Se a Tovaku-san dissesse que ia fazer isso, eu acreditaria nela. As coisas pareciam estar melhorando agora que ela estava aqui. Dito isso, isso não significa que exista uma estratégia infalível para a vitória. Tovaku-san provavelmente também sabia disso, e foi por isso que ela partiu para um ataque surpresa de força bruta, sem esperar para avaliar melhor a situação. Era tudo ou nada, e se havia alguma chance de vencer, era agora. Estou indo embora. Decidi acreditar em Tovaku-san e corri em direção a Azuka. Parecia que Shan havia despertado de seu transe, o labirinto ainda estava em sua mão. Mas Tovaku-san me disse que ia fazer algo a respeito dele. Azuka levantou Otodama, o que significava que meu trabalho era fazer algo a respeito dela. Os reflexos e a capacidade de julgamento de Azuka não eram lá essas coisas, então se eu conseguisse confundi-la, a vitória seria minha. Graças à série de ataques anteriores, agora havia alguma distância entre Azuka e Shan. Posicionei-me de forma que Shan ficasse diagonalmente entre mim e ela enquanto eu corria em direção a Azuka. Ela deve ter se lembrado do ocorrido anteriormente, pois isso a fez hesitar em atacar por um instante. Essa era a oportunidade que eu precisava. Aproveitei o momento para diminuir a distância entre nós. Shan estava observando e colocou o dedo em labirinto para me impedir, mas Tovaku-san agiu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Não consegui entender o que ela estava dizendo atrás de mim, mas percebi que ela estava murmurando alguma coisa. Então ouvi o som suave de um sino tocar atrás de mim, e imediatamente depois, o labirinto escapou da mão de Shan e caiu no chão. Foi perfeito demais para ter sido coincidência. Em outras palavras, a relíquia Tovaku-san havia causado isso. Agora não havia nada bloqueando meu caminho adiante. Tokia. A voz de Tovaku-san me incentivava por trás. Azuka ficou surpresa com a queda de Labyrinth por Shan e demorou a reagir. Ela se recuperou a tempo de tocar Otodama, mas, em seu pânico, o som que produziu foi, na melhor das hipóteses, um estalo inofensivo que não mataria nenhuma mosca. Azuka, gritou Shan. Azuka entrou em pânico e tentou tocar Otodama novamente. Mas agora eu estava perto o suficiente para arrebatá-lo. Estendi o braço para agarrar Otodama e, bang! Um ataque me fez voar para trás. O que acabou de acontecer? Eu tinha tanta certeza de que tinha conseguido. Eu tinha tanta certeza de que peguei a Otodama antes que Azuka pudesse tocar mais algum som. Mas antes que minha mão pudesse alcançá-lo, houve uma explosão e fui repentinamente arremessado para trás. Tokia! A voz de Tovaku-san me acordou e vi Azuka parada bem na minha frente.
Ela estava prestes a jogar Otodama novamente. Ela não estava perto o suficiente para que eu pudesse contra-atacar e para piorar a situação, eu estava numa posição terrível. Eu não ia conseguir. Tóquio. Tive a sensação de estar ouvindo uma voz. De repente me vi bem ao lado de Saki. Eu vi seus gritos silenciosos. Ela socava a parede invisível, gritando comigo com uma voz que não alcançava. Foi aquela voz que me mostrou um caminho para me salvar. Se eu estivesse aqui, isso significaria. Rapidamente peguei o espelho à minha frente, o espelho da serenidade, e o ergui. Reviravolta no limiar da morte, sem um segundo a perder. Apontei o espelho da serenidade para Azuka, envolvendo-a em um silêncio perfeito. O silêncio do espelho da serenidade não pode bloquear Otodama, ouvi Shan dizer atrás de mim. Azuka parecia despreocupada mesmo refletida no espelho da serenidade. Ela levou Otodama aos lábios e soltou o som de uma explosão. Isso mesmo, eu ouvi o som. Por quê? Eu não podia acreditar no que via. Era como se eu estivesse congelada, meu corpo não conseguia se mexer. De repente, uma sombra surgiu diante de mim. Aquela sombra recebeu o impacto principal e foi arremessada para longe, passando por mim. Não precisei parar um instante para me perguntar o que era aquilo. Mesmo atordoado como eu estava, eu sabia. Tovako-san. Corri até onde ela estava caída no chão. Parecia que ela tinha sido atingida por uma bomba de verdade. Sua camisa e calça social de sempre estavam rasgadas e seu corpo. Tovako-san. Acorde. Controle-se. Não faça essa voz patética. O rosto de Tovako-san demonstrava dor, mas era o mesmo sorriso desagradável de sempre. Ao meu sinal, vá salvar Saki, ela sussurrou no meu ouvido. Mas você, desta vez eu realmente me esforcei, então que vale a pena. Agora percebi que Tovako-san havia pegado a relíquia em suas mãos em algum momento. Ela tinha conseguido. Ela realmente cumpriu sua palavra. Completamente diferente de mim. Sinto muito. Tudo que tenho feito é desperdiçar minhas chances. Eu deveria ter conseguido. Eu deveria ter conseguido roubar Otodama antes que Azuka pudesse tocar qualquer som. Eu consegui chegar até ela a tempo. Então só havia um motivo para eu não ter conseguido. E esse motivo era que eu não tinha feito direito. Seu idiota. Se recomponha. Não tinha como você desperdiçar sua chance nessa situação. Mas, não parece que temos outra relíquia? Deve haver alguma coisa. Uma razão para as coisas continuarem acontecendo exatamente como querem. Você não pode vencer sem descobrir o que é, então faça isso. Descubra. Essa era uma tarefa muito difícil. Mas isso não significava que eu não fosse tentar. Labirinto, Otodama e radiestesia. Eles tinham outra relíquia além dessas três. Eles tinham outra relíquia escondida na manga. Analisei minuciosamente todas as informações que tinha até então. Agarrar o Shan não funcionou. Nem mesmo socá-lo adiantou. Chutá-lo também não funcionou. Era razoável supor que tudo isso se devia a labirinto. Mas o evento mais recente foi completamente diferente. O fato de o espelho da serenidade não ter funcionado foi uma questão totalmente diferente. O espelho da serenidade, sem dúvida alguma, impediu que o Otodama de Azuka fizesse barulho quando estávamos no telhado. Mas apesar disso não estava funcionando agora. Lembrar. O silêncio do espelho da serenidade não pode bloquear Otodama. Foi Shan quem disse isso. Lembrar. Não posso ser ferido por nenhum ataque vindo de Otodama. Eu também sabia que isso era verdade. A realidade estava se desenrolando conforme Shan havia previsto. Será que era só isso mesmo? Será que as palavras de Shan realmente tiveram efeitos na vida real? Calma, espera aí. Isso era impossível. Se ele tivesse esse tipo de poder, tudo teria corrido exatamente como planejado e essa luta nem teria acontecido. Lembrar. Quando falhei em arrancar Otodama de Azuka. Não foi porque desperdicei minha chance. Era um fato que Azuka não reagiu a tempo. Ela não havia jogado Otodama. Mas apesar disso, um som foi emitido. Devido a alguma outra força. Lembrar. Tokia, o fato de não conhecer os nomes das relíquias coloca-os em desvantagem. Essas foram as palavras de Tovako-san. O desconhecimento do nome de uma relíquia os colocava em desvantagem. Por que eles precisavam saber os nomes das relíquias? Porque essa informação era valiosa para eles. Estava tudo interligado. O poder da outra relíquia que Shan possuía. Com base em tudo que eu tinha visto até então, só havia uma conclusão possível. Shan era capaz de manipular as habilidades das relíquias cujos nomes ele conhecia? Tokia, você está pronto? Sim. Eu sabia o que tinha que fazer em seguida. Vou te ensinar as palavras mágicas que te permitirão usar o poder desta relíquia. Tovako-san sussurrou as palavras mágicas em voz fraca e colocou sua relíquia em minha mão. Era uma pequena relíquia esférica que quase não tinha peso, mas para mim, parecia extremamente pesada. Saiba apenas que devido à sua característica especial, há um limite para quantas vezes você pode usá-la. Meu palpite é que você tenha mais um uso, e só. Certifique-se de usá-la apenas quando for realmente necessário. Entendi. Tovako-san me empurrou. Esse foi o sinal. Ela passou o dedo pela superfície do labirinto, e então seu braço perdeu a força e caiu no chão. Doía ver aquilo, mas eu não podia me dar ao luxo de parar agora. Virei as costas para Tovako-san e corri em direção a Shan. Azuka imediatamente levou Otodama aos lábios e então ela percebeu que as paredes invisíveis do labirinto estavam restringindo seus movimentos. Sua mão que segurava Otodama estava impedida de alcançar sua boca, então ela não conseguia tocar nada. O labirinto não consegue bloquear os movimentos de Azuka. As palavras de Shan reacenderam o espírito de Azuka. Eu não podia me dar ao luxo de me conter. Antes que Azuka pudesse emitir um som destrutivo, eu mostrei a relíquia que Tovako-san me deu. Infelizmente para você, eu já descobri o nome dessa relíquia. Shan segurava o doce na mão enquanto ria baixinho. Contanto que ele soubesse o nome de uma relíquia, ele poderia manipular seu poder. Mas já era tarde demais. Não me importei com isso e recitei as palavras mágicas que Tovako-san me ensinou.
Um instante depois, um pedaço de concreto caiu do teto em ruínas acima das cabeças de Shan e Azuka. Diferentemente dos ataques diretos de Otodama, este era indireto e não podia ser interrompido mesmo que o poder da relíquia fosse manipulado. A responsabilidade não recaiu sobre mim e sobre Azuka. No entanto, Shan entoou cânticos sem hesitar. As palavras para manipular o poder desta relíquia. Lembrar. No ginásio. O incidente na escola de Toujou-san. O que eles estavam fazendo quando o vidro do teto se estilhaçou e caiu sobre todos? Todos os outros alunos sofreram ferimentos graves devido à queda de vidro. As duas irmãs Toujou saíram ilesas graças às suas pulseiras da sorte. Eu já tinha previsto o que ia acontecer com o Vision, então eu e a Saki conseguimos nos proteger. Mas e quanto a Shan e Azuka? Eles não tentaram se esquivar dos cacos de vidro. Simplesmente ficaram ali parados com sorrisos despreocupados no rosto, quase como se não houvesse necessidade de desviar dos estilhaços de vidro. Ou, mais precisamente, como se não houvesse necessidade de desviar do vidro quebrado pelo poder de Otodama. Era assim também antes. Não era que Shan estivesse manipulando o som que Otodama produzia. O que ele fez foi transformar o estalo ineficaz que Azuka tocava antes em uma explosão de verdade. Em outras palavras, a relíquia de Shan não era uma que manipulava outras relíquias. Foi uma que distorceu seus efeitos. Foi como reviver aquele dia na academia. Shan e Azuka não deram um único passo, e o pedaço de concreto caiu em outro lugar. Eu havia sido ingênuo. Minha leitura sobre eles não havia sido completa o suficiente. Ou talvez eu simplesmente estivesse enganado. Um leve sorriso retornou aos lábios de Shan. Azuka, que havia escapado do labirinto, ergueu Otodama até a boca e mirou em mim. Saki estava à vista. Espero que você ao menos consiga escapar. Mas meu desejo não se concretizou. Saki, aquela idiota imprudente, em vez de aproveitar a chance de escapar, viu nisso uma boa oportunidade para se virar e arrancar Otodama de Azuka, agora que nada a impedia. Assim que ela fez isso, Azuka perdeu a mira em mim, mas ainda havia tempo suficiente para ela corrigir a mira. Eu não podia fazer nada em relação a Shan agora, mas pelo menos podia fazer algo em relação a ela. Nesse caso, talvez eu ainda tivesse uma chance. Eu conseguiria chegar a tempo, ou pelo menos era o que eu pensava. Pensei que desta vez, com certeza, conseguiria alcançar Azuka e roubar Otodama antes que ela atacasse. Mas eu estava enganado. Não posso chamar isso de sucesso. O que eu deveria ter priorizado não era atacar o Shan, nem roubar a Otodama da Azuka. Era salvar a Saki. Eu havia me esquecido de algo tão importante. Não havia necessidade de Azuka mirar em Saki, que estava tentando agarrar Otodama. Foi completamente desnecessário, porque Saki estava bem na frente dela. O ataque de Otodama a derrubou, assim como aconteceu com Tovaku-san antes. De fato, consegui chegar lá antes que Azuka me atacasse. Consegui chegar até Saki, que estava ferida por causa de Otodama. Então, Azuka se virou para Saki e levou Otodama à boca dela, aparentemente pronta para acabar com ela. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser proteger Saki com meu corpo. Isso não fazia parte do plano. Eu não queria ferir ninguém dessa forma. Eu também não queria magoar a Azuka. Mas o problema era que estávamos sob pressão, e sem muitas opções, não tínhamos muitas alternativas. Talvez seja duro dizer que eles mereceram isso, mas foi algo que eles mesmos provocaram. Já tínhamos cumprido nosso objetivo. Foi feito de forma um pouco forçada, mas as coisas aconteceram assim mesmo. Dito isso, se Kuruzu Tokiya não tivesse chegado a tempo e tivéssemos escapado, essa tragédia talvez nunca tivesse acontecido. Seria esse também o destino inescapável daqueles que se envolveram com a Helix? Se fosse esse o caso, eu mudaria esse destino. Foi por isso que eu estava aqui. Como se fosse possível. Eu não ia me sentir melhor com isso, não importa o quanto eu tentasse me consolar. Por quanto tempo fiquei inconsciente? Quando recobrei a consciência, vi Shan e Azuka saindo do prédio de costas para mim. Eu os vi passando bem ao lado de Tovaku-san, que estava caída de lado. Estranho. Saki não estava lá. O que aconteceu com Saki? Onde ela estava? Shan e Azuka continuaram se afastando enquanto eu estava distraído pensando. Mas quem se importava com eles? Eu já não me importava com o que eles faziam. E quanto a Saki? Como ela estava? Ah, aqui está ela. Então ela ficou bem perto de mim o tempo todo. Tão perto de mim. Parece que ela desmaiou? Forcei-me a rastejar até onde ela estava. Seu rosto estava virado para o outro lado. Ela estava de costas para mim. Shan e Azuka continuavam saindo enquanto eu estava ocupado fazendo tudo isso. Quem se importa? Para mim, não importava ter perdido. Para mim, não importava que tivessem roubado nossas relíquias. Se Saki estivesse bem, então isso. Divórcio? Ela não reagiu, então eu a virei para que ficasse de frente para mim. Seu corpo virou-se sem resistência e colocou todo o seu peso sobre mim. Saki. Saki? Ei, acorda. Ei. Eu a sacudi, mas não houve resposta. Então, os belos cabelos prateados que cobriam o rosto de Saki caíram delicadamente. Então, ouvi o som do meu próprio estalo. Alha! Um grito de animal selvagem escapou da minha garganta. Shan e Azuka se viraram, parecendo surpresos. Corri em direção ao local onde eles estavam na entrada do prédio. Considerando os acontecimentos até então, eu sabia que não seria capaz de fazer nada contra eles. Mas não havia mais motivos suficientes em mim para sequer cogitar essa possibilidade. Saltei sobre eles, mas falhei, caindo no chão num monte disforme. Então, levantei-me rapidamente e avancei contra eles novamente. Mesmo quando minha cabeça batia no chão, mesmo quando eu me chocava contra uma parede, mesmo quando eu batia nos materiais de construção espalhados por ali, eu continuei atacando. Repetidamente. Como um touro enfrentando um toureiro, investi contra Shan. Meus ataques podem não ter surtido efeito, podem ter sido insignificantes, podem ter sido desagradáveis, mas eu não parei. Não parei mesmo depois de ter esgotado minhas forças e não conseguir mais me afastar tão rapidamente.
Não está na hora de você voltar a si? Perguntou Shan, com um tom de quem estava esperando por essa oportunidade. No entanto, como se eu pudesse fazer isso? Quem no mundo poderia reagir de forma sensata depois do que eles fizeram? Como você pôde fazer isso com ela? Pedi que me dessem tempo suficiente para me levantar. Como você pôde fazer isso com ela? Em prol do nosso objetivo. Seu objetivo. Certamente você já percebeu o que minha relíquia pode fazer. Você pode distorcer os efeitos dos poderes de outras relíquias. Você não decepciona. É exatamente isso. Esse é o poder da relíquia que possuo. Então por quê? Mas meu desejo não pode ser realizado apenas com isso, continuou Shan. Você não acha que este mundo é desigual? Não seja ingênuo. É claro que o mundo é desigual. Certo, o mundo é desigual para todos da mesma forma. É assim que deve ser. Mas existem objetos no mundo que moldam essa desigualdade à vontade de cada um. Você quer dizer? Sim, quero dizer relíquias. Pela primeira vez, Shan falou com paixão na voz. Você se lembra do incidente anterior com as pulseiras da sorte, certo? A sorte e o azar normalmente são distribuídos de forma desigual entre as pessoas, mas eles usaram as relíquias para se darem sorte sempre que quisessem. E não é só isso. Todas as relíquias levam as pessoas a usá-las para seus próprios fins egoístas. E sabe, eu simplesmente não consigo perdoar isso. Então vou corrigir a distorção. Vou endireitar este mundo que foi distorcido pelas relíquias e devolvê-lo a como deveria ser. Essa é a minha missão como alguém que entende as relíquias. Você não é diferente, sabia? Você é igual a todos os outros. Dei uma risada sarcástica. Estou dizendo que você é exatamente igual a todas aquelas outras pessoas que foram controladas por suas relíquias. Não há muita diferença entre você e a garota de quem você zombava por ser obcecada pela própria fortuna. Essa ingenuidade sobre uma missão só piora sua situação, eu diria. Não posso deixar isso passar sem comentar. Ela e eu somos completamente diferentes. Qual a diferença? Veja tudo o que você fez para conseguir as relíquias que queria e eu disse que era para o nosso objetivo, não disse? Simplesmente não eram suficientes. As relíquias que eu tinha antes não eram suficientes para mudar o mundo. Eu não consigo manipular os efeitos de cada relíquia individualmente. Mesmo que eu consiga, quando o poder de uma relíquia é ativado, não posso fazer nada antes disso. É por isso. Eu tive que aceitar. O que se seguiu foram as últimas palavras que eu jamais quis ouvir. Grimório, uma relíquia capaz de distorcer os efeitos de outras relíquias. Sua aparência era a de um livro. As palavras escritas nele se transformaram em feitiços que se ativavam quando eram entoadas. Por meio do Grimório, eu conseguia distorcer os fenômenos produzidos por qualquer tipo de relíquia. No entanto, a restrição era que quaisquer poderes de relíquia que não tivessem sido registrados previamente não poderiam ser manipulados, mesmo que eu entoasse as palavras mágicas. Minha estratégia usual era usar a radiestesia para investigar pessoas que usavam relíquias de forma egoísta e corrigir as distorções que elas criavam. Se as circunstâncias permitissem, eu também confiscava a relíquia ou a destruía. Essa era a minha missão. No entanto, a restrição de que as coisas tinham que ser anotadas com antecedência foi um grande obstáculo para o meu objetivo. Tive que anotar todos os resultados possíveis para os quais a relíquia poderia ser usada, e o que aconteceria quando ela fosse distorcida. Essa restrição significava que eu era obrigado a prever todos os fenômenos que poderiam ocorrer, mas isso era impossível para uma pessoa só. Não era como se eu pudesse prever o futuro. Por isso, anotei o que previa que aconteceria em um encontro. Escrevi o máximo que pude, mas as pessoas subverteram as expectativas. As ações que tomaram inverteram completamente minhas previsões. Passei por inúmeras situações difíceis por causa de previsões erradas. Quantas perdas já devo ter sofrido até agora? Das pessoas que eu deveria ter salvado da vida da felicidade. Eu tinha o poder de salvar pessoas, mas falhei inúmeras vezes. Eu tinha o poder de distorcer os poderes das relíquias, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A sensação de impotência era simplesmente muito frustrante. Por isso eu estava procurando por isso. A única relíquia que eu precisava para completar meu objetivo. É por isso. Eu tive que aceitar. Para mudar este mundo para como ele deveria ter sido, onde todos fossem igualmente desiguais. A relíquia para ver o futuro? Era quase como se ele fosse um outro eu. Ele possuía uma relíquia com o poder de salvar pessoas, mas havia muitas que ele não conseguia salvar. Apesar disso, ele se agarrava à esperança de que ao menos pudesse salvar alguém, e falhou novamente. Repetidamente. Ele chegou a conhecer a verdade. Ele veio para obter poder, mas ele não conseguia suportar a ideia de desistir. Se talvez ele nunca tivesse sabido da existência da relíquia, ou se talvez tivesse sido impotente desde o início, talvez ele tivesse desistido. Mas mesmo que eu dissesse isso a mim mesma, eu não o perdoaria. Esse cara machucou a Saki. Quando eu vi o rosto de Saki, eu surtei. Porque o que eu vi era que os olhos de Saki haviam desaparecido. A realidade do que aquelas órbitas oculares vazias significavam pesava muito sobre mim. Era uma realidade cruel e impiedosa. A realidade é que Saki se tornou uma vítima por minha causa. Essa foi a coisa que eu jamais conseguiria perdoar. Era o relicário que Shan e os outros estavam buscando. Sua relíquia, a radiestesia, só conseguia dizer se alguém possuía uma relíquia ou não e identificar seu nome. Eles nos seguiram para ver que tipo de habilidades tínhamos. Talvez tenham ficado desconfiados depois dos acontecimentos no ginásio e na sala de concertos, e passaram a suspeitar de nós. E então eles descobriram.
que a relíquia que eu possuía, Vision, podia ver o futuro. Mas eles cometeram um erro de cálculo. Eles não previram que Saki e eu estaríamos sempre juntos. Então eles entenderam errado. Eles achavam que o dono da relíquia não era eu, mas sim a Saki. Eles roubaram os olhos de Saki. Eu não conseguiria perdoá-los. De jeito nenhum eu conseguiria perdoá-los. Independentemente do que acontecesse, eu jamais os perdoaria. Eu simplesmente não consegui. Bem, conseguimos o que queríamos. Por que vocês não nos deixam ir para casa agora? Você acha que eu vou simplesmente deixar você ir embora? Vocês podem nos impedir? A relíquia que aquela mulher trouxe para vocês, na qual vocês confiavam, agora é minha. Você acha que é o tal só porque roubou uma relíquia minha, é? Bem, não importa se você a tem agora, eu já terminei os preparativos. Eu tinha as palavras mágicas que Tovaku-san me ensinou. Ah, é? Mas eu já sei o nome dessa relíquia. Mesmo que você faça algo antes ou de alguma forma recupere essa relíquia, eu posso distorcer seus efeitos. Eu já não expliquei isso para você? Desta vez, nem mesmo sua relíquia será capaz de impedi-lo. Quer tentar? É isso que eu gostaria de dizer. Tem certeza de que quer experimentar? Você é persistente, não é? Faça logo isso. Suponho que sim, então. Eu recitei as palavras mágicas que Tovaku-san me ensinou. Por acaso, uma construção desaba em cima de você. Como se em resposta às minhas palavras, o material de construção inclinado tremeu e começou a cair em direção a Chan. Eram vigas de aço pesadas, com cerca de 3 metros de comprimento. Não acabaria bem para ninguém que ficasse preso lá embaixo. Mas Chan não deu um único passo para longe e permaneceu ali parado em silêncio. Ele não tinha intenção de se esquivar, porque não havia necessidade. Porque tudo o que ele precisava fazer era distorcer o efeito. Como naquela vez em que ele e Azuka ficaram parados imóveis, em meio aos incontáveis cacos de vidro que caíam no ginásio da escola de Toujou-san. Chan juntou algumas palavras em silêncio. Provavelmente o feitiço necessário para ativar sua relíquia. As mesmas palavras que ele usou para bloquear meu ataque anteriormente. Um feitiço para distorcer as palavras mágicas que Tovaku-san me confiou. As coincidências causadas por Pendolo não me afetarão. Com isso, ele distorceu o resultado que deveria ter acontecido. As vigas de aço em queda, assim como os cacos de vidro na academia, evitaram Chan e se espatifaram no chão. Ou era assim que deveria ter sido. Mas as vigas de aço não se desviaram de sua trajetória e continuaram caindo. Lentamente eles ganharam velocidade e simplesmente se renderam às leis da física. Inabaláveis por qualquer força externa, eles caíram. Direto para Chan. As vigas de aço que caíram não evitaram Chan. E Chan não conseguiu evitar as vigas de aço que caíam. Houve momentos em que senti nojo de mim mesmo. Mesmo depois de ver o que fizeram com a Saki e ter perdido a cabeça, sempre houve uma parte de mim que continuava a tramar um plano para derrotá-los. Se enlouquecer fosse o que me tornaria mais forte como um herói de mangá, então com certeza eu teria feito isso desde o início. Mas eu não conseguia. Eu não tinha esse tipo de poder. Por isso, elaborei um plano. Usei um truque. Eu contei uma mentira. Um plano temerário para fazer as vigas de aço caírem naquele momento. Um truque para fazer com que algo pareça uma coincidência. Uma mentira, usando as palavras mágicas momentos antes da queda das vigas. A relíquia que Tovaku-san me deu permitia ao seu usuário criar coincidências propositalmente. Mas isso não foi uma coincidência causada pela relíquia. Era uma certeza que eu transformei em algo que parecia uma coincidência. Por isso, a relíquia Chan possuía o feitiço que ele usava, o efeito dele não podia ser alterado. As vigas de aço que deveriam ter evitado Chan, lenta mas seguramente, mantiveram sua trajetória e desabaram sobre ele. Kuruzu Tokiya e a mulher que chamavam de Tovaku estavam parados na minha frente quando recuperei a consciência. Em sua mão havia um livro de couro preto bordado com fios de prata. Era minha relíquia, meu grimório. Eles devem ter levado tudo enquanto eu estava inconsciente. Você tem muita sorte, disse Kuruzu Tokiya, olhando para mim. Estávamos cercados por vigas de aço caídas. Ele apontava com o queixo para Azuka, que estava ao meu lado. Em seu braço vi uma pulseira, aquela que dava sorte quando você compartilhava sua fortuna com outras pessoas. Azuka arriscou a própria vida para me salvar e, em troca, teve sorte suficiente para sobreviver. Se ela não estivesse lá para me salvar, eu poderia ter sido esmagado e morto pelas vigas de aço. Entendo, disse Tovaku enquanto folheava as páginas do grimório. Você anotou tudo o que esperava que acontecesse. Será que ele fez mesmo? Tokiya Kuruzu havia compreendido a natureza do grimório e usou esse conhecimento para blefar. Por isso fui completamente enganado. Bem, o que você pretende fazer comigo? Ela fechou o grimório com um estalo e olhou para mim. Pelo que entendi, você está colecionando relíquias. Sim, também estou colecionando relíquias. Não haja como se eu fosse apenas um colecionador qualquer. Ao mesmo tempo, você acredita que o mundo seria melhor sem as relíquias, é? Kuruzu Tokiya, que estava ao lado dela, também pareceu surpreso. Relíquias trazem infortúnio para os outros. É por isso que acredito que o mundo seria melhor sem elas. Suponho que seja algo em que concordamos então. Mas eu não chegaria ao ponto de roubá-los. Se possível, preferiria que as pessoas os entregassem de bom grado. Você tem um coração mole, não é? Sim, e oportunista também. Isso é algo em que não concordamos. Mas você não é uma exceção. Você disse que as relíquias trazem infortúnio, certo? É exatamente por isso que você também não deveria ter nenhuma. Entendo. Parece que temos uma divergência de opiniões. Veja bem, eu acredito que as relíquias trazem infortúnio às pessoas, mas isso se refere a outras pessoas. Não me importo nem um pouco com o infortúnio que recai sobre aqueles que possuem relíquias. Isso inclui você? Por favor, não me coloquem no mesmo grupo daqueles que abusam das relíquias para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Estou usando-as apenas para cumprir minha missão. E mesmo que eu enfrente infortúnios, ficarei satisfeito se isso for necessário para guiar o mundo de volta ao caminho certo. E se isso for necessário para salvar aqueles que foram afetados pelas relíquias.
Tokia já me contou sobre o seu objetivo. Achei que conversar com ela poderia ser benéfico, e foi exatamente por isso que fiquei preocupado. Será que ela realmente entendeu meu objetivo? O destino é predeterminado e desigual, e todos neste mundo estão igualmente sujeitos a ele. Quero que tudo volte a ser como era antes que as relíquias fossem usadas para distorcer o mundo de acordo com a conveniência das pessoas. Eu vejo as coisas da mesma forma que você, e é exatamente por isso que estou lhe dizendo isso. É exatamente por isso? As relíquias interferem em destinos que de outra forma estariam predeterminados. Isso mesmo. No entanto, o destino tem o poder de restaurar as coisas ao seu estado original e traz infortúnio àqueles que interferem. É por isso que as relíquias levam à tristeza. O infortúnio será a única coisa que o aguardará se continuar tentando alcançar seu objetivo. Você compartilha da mesma filosofia que eu, mas mesmo assim me rejeita. Por quê? Não faz sentido nenhum. Tovaco tinha uma forma de pensar semelhante à minha. Aliás, poderíamos dizer que era a mesma. Relíquias causavam sofrimento e o mundo seria melhor sem elas. Esse era o motivo da minha missão, mas mesmo assim ela não a aprovava. Em prol da minha missão, eu não reclamaria mesmo que acabasse infeliz. Será que ela estava preocupada comigo? Eu não precisava da preocupação dela. Há uma coisa que você não entende. No entanto, suas próximas palavras não foram o que eu esperava. O que é isso? O que eu não estou entendendo? Você disse que ia salvar as pessoas prejudicadas por relíquias. Isso mesmo. Mas veja quanta miséria você causou através do Grimório e das ações que você tomou. Você parece não se importar com o que fez, e mesmo que se importe, não está assumindo a responsabilidade. Você causou ferimentos graves a muitos alunos para corrigir uma garota que usou uma relíquia para dar sorte. Você deixou a mãe de outra garota morrer porque ela estava usando as bonecas troca-troca. Em sua tentativa de salvar os outros, você também feriu Tokia e Saki. Você está desviando o olhar. Você está se protegendo atrás de um escudo de autojustificação e desviando o olhar porque não quer ver. É por isso que não posso apoiar suas ações. Se você realmente quer corrigir a desigualdade que as relíquias criam, então faça isso sem usar nenhuma relíquia, não importa o quão difícil seja o caminho. Suas palavras não comoverão ninguém se você não fizer nada. Ela tinha razão, mas era exatamente por isso que eu não conseguia me identificar. Esse tipo de raciocínio era muito leniente com aqueles que usavam as relíquias para seus próprios fins egoístas. Foi por isso que eu disse que você era muito sentimental. Que pena, mesmo achando que tinha encontrado alguém que realmente entendia meus pensamentos e não apenas me apoiava como a Azuka fazia. Vamos fazer uma aposta, anunciou Tovaco. Eu deixarei o labirinto aqui, mas você só poderá escapar do labirinto se o deixar ir. Por que você está fazendo isso? Você verá em breve. Ela parou por aí e saiu com Kuruzu Tokia. Eles levaram todas as nossas relíquias. Grimório, radiestesia e fortuna desapareceram, sem falar daquelas que já pertenciam a eles. Tudo que me restava era labirinto diante de mim. Era verdade, eu não conseguia me mexer naquele momento. Ela havia usado o Grimório para manipular o labirinto. Mas se eu desistir agora, tudo acaba aqui. Isso foi ridículo. O que exatamente ela estava tentando fazer usando o Grimório? Será que ela estava tentando ganhar tempo para me impedir de atacá-la no caminho de volta? Mas isso não lhes daria tempo nenhum. Tudo que eu tinha que fazer era... Eu estava a um passo de soltar o labirinto, mas por algum motivo minha mão congelou. No momento em que eu a deixasse ir, voltaria a não ter sequer uma única relíquia em minha posse. Foi uma sensação estranha. Foi como se meu corpo inteiro estivesse ficando dormente. Tocar. Um toque no meu ombro. Surpreso, me virei e soltei um suspiro ao ver que era apenas Azuka, que havia acordado em algum momento. O que foi? Azuka me olhou como se perguntasse. Nada, balancei a cabeça negativamente e expliquei a situação para ela. Você vai segui-los? Ela me perguntou pelo celular, que de alguma forma ainda estava intacto. É claro que eu assenti. Eu não podia lutar sem recuperar minhas relíquias. Se você realmente quer corrigir a desigualdade criada pelas relíquias, faça isso sem usar nenhuma relíquia, por mais difícil que seja o caminho. Suas palavras não comoverão ninguém se você não agir. Aquilo não passava de palavras bonitas. Eu não tinha o mesmo coração bondoso que ela. Para travar uma guerra, eu precisava de armas. Por isso eu ia levar o Grimório de volta. Eu jogaria fora a única relíquia que ela deixou para trás. Mas ao contrário do que eu queria, minha mão simplesmente não conseguia soltar a pequena caixa preta. Quase como uma maldição, Labyrinth estava grudado na minha mão. O que está errado? Azuka olhou para mim confusa ao perceber que eu não me mexia. Tive que abandonar o labirinto e recuperar o resto das minhas relíquias. Eu não conseguia lutar sem elas. Mas se eu descartasse o labirinto, não me sobraria nenhuma relíquia, e isso seria insuportável. Eu tinha medo de deixar ir. Com o tempo fui obtendo novas relíquias, mas nunca precisei me desfazer de nenhuma. Desde que tomei conhecimento delas, nunca houve um momento em que eu não tivesse nenhuma relíquia. Percebi que havia me tornado dependente das relíquias. Eu não conseguiria escapar se não soltasse. Eu não conseguia soltar porque estava com medo. Diante desse paradoxo contraditório, fiquei preso dentro do labirinto. Se você realmente quer corrigir a desigualdade criada pelas relíquias, faça isso sem usar nenhuma relíquia, por mais difícil que seja o caminho. Suas palavras não comoverão ninguém se você não agir. As palavras de Tovaco-san ainda estavam na minha mente. Chan a rejeitou, dizendo que ela era muito frágil, mas eu me perguntava se ele algum dia perceberia que esses sentimentos vinham de sua própria fraqueza. Se não o fizesse, não conseguiria dar um único passo. E se ele fizesse isso, então ele seria capaz de trilhar um novo caminho. Será que ele voltaria a colecionar relíquias quando isso acontecesse? Você o colocou numa situação muito difícil, não é? A expressão de Tovaco-san tornou-se amarga com meu comentário.
Como se eu tivesse o direito de dizer isso para ele. Ela estava sendo autodepreciativa. Mas não acho que o que você disse esteja errado. Se alguém que possuísse uma relíquia dissesse a outros para abandonarem as suas, então, é claro, suas palavras não teriam valor algum. Talvez o sorriso autodepreciativo de Tovaku-san fosse porque era como se ela estivesse se olhando no espelho. Na verdade, mesmo concordando com a opinião de Tovaku-san de que as relíquias traziam infortúnio às pessoas, eu também tinha uma relíquia da qual não conseguia me desfazer. Houve também momentos em que me senti frustrado quando minhas palavras não chegaram aos outros. Parecia que Tovaku-san tinha acabado de explicar o porquê. Eu não tinha grandes ambições como Chan, mas como alguém que já havia feito coisas semelhantes, doeu ouvir isso. E se a Tovaku-san visse a mesma coisa quando olhasse para mim? Ou será que ela simplesmente achava que eu era confiável? Eu estava meio receosa de saber, então não perguntei. E também, posso te perguntar uma coisa? Havia algo ainda mais importante que eu precisava perguntar a ela? Asterisco, 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 asterisco. E imediatamente após Chan desmaiar, corri até Saki, que havia perdido os olhos, e a abracei. Quando senti o peso dela e a vi desfalecida em meus braços, o medo dentro de mim aumentou e se tornou ainda mais real. Eu não conseguia olhar diretamente para o rosto dela. Depressa, depressa, levem-na para o hospital. Chamem uma ambulância. Eu estava ligando para uma ambulância para tirar Saki daqui o mais rápido possível. Ao tentar escalar os escombros de aço, vi o corpo de Chan através das frestas. Até aquele momento eu nem sequer havia considerado se ele viveria ou morreria. Na verdade, pode-se dizer que eu nem me importava. Mas agora que senti com minhas próprias mãos o perigo a que ele expôs Saki, uma nova fúria fervilhava dentro de mim. Eu queria esmagar Chan inconsciente até a morte. Dessa vez eu realmente ia perder a cabeça. Tokia. Quem puxou meu braço para me impedir foi Tovaku-san, que agora estava consciente novamente. Ela ficou ferida pelo ataque de Azuka, mas parecia que pelo menos agora conseguia andar. Mas eu estava tão fervendo de raiva que ver que ela estava bem não me trouxe nenhum alívio. Pare com isso. Mas ele... Saki-chan está bem. Que parte dela te parece bem? Ela está bem. Os olhos dela. É por isso que estou dizendo que ela está bem. Tovaku-san elevou a voz e me obrigou a calar. Ela parecia estar falando sério. Os da Saki-chan são iguais aos seus. São artificiais. Asterisco, 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 asterisco. O que você quer dizer? Se não fossem essas palavras, talvez eu não estivesse tão calmo quanto estou agora. Tovaku-san determinou que Saki perdeu a consciência após receber o ataque de Azuka de frente, mas não sofreu ferimentos graves. Entendo que os olhos de Saki são artificiais. Houve algo que ela disse que me incomodou. Mas quando você disse que é igual ao meu, isso significa. Chan estava à procura da relíquia que podia ver o futuro. Pensei que ele estivesse atrás do Visão, mas cometeu um erro e roubou os olhos da Saki. Mas será que era mesmo verdade? Será que eles estavam mesmo atrás da Saki esse tempo todo? Se isso fosse verdade, significaria que Saki tinha o poder de ver o futuro? Nesse caso, os olhos artificiais de Saki eram. Se você tiver dúvidas, pergunte a ela mesma, disse Tovaku-san evasivamente. Ou talvez ela simplesmente não quisesse responder. Consegui ouvir a sirene de uma ambulância se aproximando e não disse mais nada. Com isso, essa história chegou ao fim. Isso mesmo. Finalmente tudo acabou.